Olá a todos e todas, estou eu aqui, seu amigo Regis Falcão, mais uma vez, tentando dar a sua contribuição para a saúde mental das pessoas que estão passando por esse período de isolamento social. Vamos continuar na nossa investigação sobre a natureza da mente, né, e o sentido da vida. A gente está no terceiro vídeo sobre o tópico perdão, e esse de hoje eu intitulei como o perdão é um ato de inteligência e não é uma obrigação. No primeiro vídeo eu ajudei a desmistificar a ideia de que perdão é um sentimento. No primeiro e no segundo, né? O perdão é um sentimento, o perdão é um esquecimento. O perdão não é nada disso. O perdão é um ato de inteligência. O perdão é uma decisão que se toma considerando que cobrar uma determinada dívida, uma ofensa, pode sair mais caro do que aceitar a perca. Então, por vezes, aceitar o prejuízo provoca menos sofrimento do que correr atrás de uma compensação. E aí, assim, algumas pessoas sofrem mais, né, dos vários motivos que as pessoas sofrem por conta do perdão, porque não sabem perdoar. Algumas pessoas sofrem mais porque elas acham, ou elas são convencidas, a meio que a ferro e força, de que o perdão é uma obrigação. A velha frase: você tem que perdoar. Você não tem que perdoar nada. Você não tem que perdoar ninguém. O perdão não é uma obrigação. Por definição, perdão é doação. E ninguém pode ser obrigado a doar nada, né? Porque a doação é um ato da livre vontade, da alma humana. Eu dou alguma coisa quando eu quero fazer isso, certo? Então o perdão, ele é um ato de liberdade. Alguém pode ser obrigado a pagar alguma coisa. Doar não. Você pode ser obrigado a pagar alguma coisa. Você pode ser obrigado a trocar, né? Você pode ser obrigado a refazer alguma coisa. E o nome disso, o nome dessa obrigação é culpa. Opa! Culpa também não é um sentimento. Aí estou revelando para você que a culpa também é o fruto de um raciocínio, a conclusão de um julgamento. É um ato de inteligência também. A culpa também é um ato de inteligência, certo? Pelo menos é para ser. Então, culpa não é um sentimento que brota espontaneamente no coração das pessoas que cometeram algum tipo de injustiça. A culpa é a obrigação de corrigir, de compensar a injustiça cometida. Vou dar um exemplo que acredito que vai ficar claro, não precisa nem demorar muito para vocês entenderem. Quantos políticos, né, já enganaram o povo, foram descobertos e ainda assim apareceram na televisão sorrindo e dando explicações esfarrapadas? Mas não são culpados? Então, para você ter ideia, se culpa fosse um sentimento, eles estariam depressivos. Eles estariam tentando suicídio. De tanto remorso, de tanta destrutividade que teria entrado neles. Mas não. Eles não ligam para isso. Eles não têm sofrimento referente a isso. A enganar o povo, para muitos dos políticos, não são todos, obviamente, mas enganar o povo faz parte do trabalho deles. Então a culpa atribuída a eles de pagar, de restituir o povo, é uma conclusão de um julgamento. Não é um sentimento que brota de dentro deles, certo? Sacaram? Acho que esse exemplo aí é batata. Se culpa fosse sentimento, todo político corrupto estaria em depressão. Mas aí que tá, né? A gente aprende de forma errada que culpa é um sentimento, e aí muitas vítimas, elas sofrem em dobro. Elas sofrem pelo dano, pela ofensa que o agressor cometeu contra elas, e elas ficam em alguns momentos tão estarrecidas, elas ficam tão atribuladas com essa experiência, aterrorizadas com a ideia de que um ser humano pode ser tão perverso.
essas vítimas sofrem mais porque elas começam a alimentar a fantasia de que em algum momento esse agressor vai apresentar remorso. Essa expectativa do remorso do agressor vai mitigando, vai desgastando a vítima por dentro. Porque ela quer olhar nos olhos dele e pensar assim: eu queria que ele se arrependesse. Eu queria olhar nos olhos dele e perceber dor. Eu queria perceber que ele é um ser humano como eu. Em alguns momentos, em algumas situações, você não vai ter isso. Não espere isso. Não sofra ainda mais com essa expectativa de remorso do agressor. Bom, então, como o tema desse vídeo de hoje é sobre a não obrigatoriedade do perdão, se em algum momento você chegar à conclusão de que perdoar não vai ser bom para você, então cobre. Cobre com justiça, cobre de forma correta, cobre bem feito, seja eficiente. Se é para fazer, faça e faça bem feito. E aí eu te digo mais, tome cuidado. Porque se você estiver cobrando com eficiência, se você estiver ganhando a causa, lá no meio do caminho, quando o seu agressor, a pessoa que te ofendeu, perceber que está com a causa perdida, ela pode tentar repentinamente demonstrar o remorso que você esperava no começo, antes de começar a briga toda, antes de começar todo o conflito. E aí não caia na armadilha de alimentar a ingenuidade, de acreditar que repentinamente o seu agressor desenvolveu compaixão por você e agora ele pede piedade, pede clemência. Vou lhe dizer um pouco mais. Alguns agressores, algumas pessoas que cometeram injustiça contra você, elas podem sim, em determinado momento, apresentar lágrimas, apresentar uma expressão decaída, apresentar algo que pareça remorso, que pareça arrependimento. Mas preste bem atenção. Por vezes, essa pessoa ela não está arrependida pelo que fez contra você. Ela está arrependida por não ter feito melhor algo contra você. Ela está usando a vergonha de ter sido desmascarada para apresentar isso como sendo a vergonha de ter feito o que fez. É um artista. Você entendeu essa sutil diferença? Por vezes, esse remorso apresentado não é pelo que fez contra você, é por não ter feito melhor contra você. Então fique atento, fique atenta. O perdão é um ato de liberdade. A gente perdoa quando chega à conclusão de que cobrar a dívida vai nos custar mais caro do que assumir o prejuízo. Mas quando a gente considera que deixar para lá, liberar essa dívida pode nos trazer ainda mais prejuízos, ou a nós ou a terceiros, se a gente chegar à conclusão de que é para cobrar, então cobre mesmo. Faça bem feito, faça justiça por você e pela sociedade. Grato a todos e todas e até o próximo vídeo sobre perdão, porque é um assunto bem complexo. Tchau.